grande e temível. Teu nome é verdade. Não há, ó Deus, outro que se aproxime de ti. Tu tens o controle e o domínio de todas as coisas. Tu és Deus Santo e nós somos criaturas. Para piorar, nós caímos nos nossos pecados. E com muito temor nos aproximamos de ti, prestando esse culto que já cantamos, já ouvimos a leitura da tua palavra e agora meditaremos nela. E nós clamamos por socorro do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Damos as boas-vindas a todos que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Lembramos que a gente zela sempre pelos protocolos e os nossos diáconos aí fazem um excelente trabalho aí. Se for necessário, vai solicitar a um membro da igreja para trocar de lugar. Não foi ainda, né? Mas com certeza será feito. E nós nos alegramos com todos os nossos visitantes, serão muito bem-vindos em nome do Senhor. Romanos 12, 1 e 2, assim nós temos ali escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite. O nosso tema, retornando então à abertura da nossa conferência da família, que se estende então com os temas relacionados à família até no próximo domingo, falaremos o poder transformador do Evangelho na família. Introduzo ou inicio o meu sermão usando ou citando um grande teólogo, considerado talvez o maior teólogo dos Estados Unidos, chamado Jonathan Edwards. Ele nasceu em 5 de outubro de 1703 e morreu no dia 22 de março de 1758. Abro aspas para ele e assim ele diz: hoje já estive na presença de Deus, eu já me entreguei tudo o que sou e tenho para Ele. Eu não sou mais meu em qualquer aspecto da minha vida. Eu não tenho mais direito à minha mente, à minha vontade, ao meu coração dentro de mim. Eu não tenho mais direito à minha língua, às minhas mãos e aos meus pés. Eu não tenho mais direito aos meus olhos, ao meu paladar, ao que ouço. Eu já me dei por inteiro a Ele e não me sobrou nada para mim mesmo. Eu dei todo o meu poder e dons a Ele. Agora eu olho para Deus para me receber como dele. Não importa se hei de sofrer ou prosperar, não importa o que acontecer, eu sou dele. Jonathan Edwards. Este homem foi um homem considerado um grande teólogo, como já disse, talvez um dos maiores dos Estados Unidos, um homem que não só teve uma experiência de vida com Deus, mas um homem que viveu intensamente para o Senhor. E o que ele declarou publicamente nos remete justamente ao que vamos tratar aqui nesta noite. O Paulo está usando aqui agora, neste capítulo 12, e usando este capítulo 12 como um divisor de assuntos, porque ele trata do capítulo 1 até o capítulo 11, o seu final, de teorias, de doutrinação da igreja, doutrinação do povo de Deus. Mas agora ele para, e depois de falar sobre a doutrina, nos versículos 33 a 36 do capítulo 11, ele se desmancha num ato de adoração a Deus, e exalta ao Senhor. Ali ele podia muito bem ter fechado a sua epístola, mas ele continua para mostrar à igreja de Roma a prática daquilo que ele havia ensinado. Então agora ele passa uma aplicação, e o texto em tela, ele nos remete
também ao relacionamento familiar. Vamos tirar aqui algumas lições para a nossa vida, que espero no Espírito Santo do Senhor, que o seu coração seja movido, não somente no quesito família, mas movido no seu interior e, consequentemente, na sua família. A nossa primeira afirmação desse texto é que a igreja de Deus é habilitada por Deus para ser de Deus. A igreja de Deus é habilitada por Deus para ser de Deus. Quando nós olhamos para o início do versículo 12, nós encontramos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que significam essas palavras? Pelas misericórdias de Deus. Refere-se a tudo que Paulo havia dito ou escrito até então, desde o primeiro capítulo, primeiro versículo, até o final do capítulo 11. Ele está dizendo assim: tudo aquilo que eu disse para vocês, olhem para trás agora, observem o que eu falei, prestem atenção. E aqui nós temos uma transformação. Esta misericórdia de Deus nada mais é do que uma habilitação transformadora do coração de um homem que estava morto no seu delito e pecado. Rapidamente, acompanhem comigo. O primeiro capítulo de Romanos, Paulo dirige-se aos gentios e ele diz que por causa da idolatria, quando aqueles homens deveriam adorar a Deus, até mesmo pela própria criação, eles pegam aquilo que Deus criou, faz um Deus e se curva diante desse Deus. E Paulo diz: são por isso indesculpáveis. No versículo 22 vai dizer que isto é loucura, e Isaías fala justamente a respeito desta loucura. De que maneira o profeta Isaías, no capítulo 44, 12 a 17, diz, ele diz assim: o homem é capaz de plantar uma árvore, é capaz de cuidar de uma árvore, é capaz de zelar daquela árvore, a árvore cresce, ele derruba a árvore, ele corta um pedaço, guarda, usa o restante para fazer comida, come, cria do restante um Deus e se ajoelha diante dele como se aquele pedaço de madeira fosse superior a ele. Isto é loucura e é indesculpável perante o Senhor. Então os gentios são culpados perante o Senhor. Capítulo 2, Paulo se dirige agora não mais aos gentios, mas se dirige aos judeus. E ele diz para os judeus assim: vocês estão julgando pessoas pela lei, e vocês mesmos têm quebrado esta lei. São por isso também culpados perante a lei de Deus. O capítulo 3, de 1 a 20, ele vai mostrar a grosseira vida do homem no pecado, a intensidade deste pecado vivenciado pelo homem. E ele chega a dizer que a sua boca é como sepulcro aberto, seus pés correm velozes para fazer ou para executar crime. Há gozo na perversidade, a natureza do homem o puxa para o mal e ele tem prazer em pecar contra o Senhor. E diante disto agora ele fala, e surge a lei, no versículo 19 do capítulo 3, para mostrar que o homem não pode exaltar a si mesmo e que todo homem é culpado perante o Senhor. Mas a partir do versículo 21 do capítulo 3, nós encontramos Deus manifestando a sua justiça, uma justiça fora da lei, mas testemunhada pela lei e pelos profetas. E essa justiça é Jesus Cristo. E aí, nesse processo redentivo, nós temos dois termos importantes, a redenção e a propiciação, que nos habilita, que nos transforma, que nos declara justos diante de Deus. A redenção é o processo de comprar de volta, de pagar o preço da libertação. A propiciação é o processo de sacrificar alguém para aplacar a ira. Agora, quem comprou foi o próprio Deus. Comprou de quem? Do seu próprio julgamento. Quem livrou foi o próprio Deus. Livrou de quem? Da sua própria ira. Então Deus nos livrou dele mesmo. Deus nos livrou através dele mesmo, porque foi Jesus que veio ao mundo. Deus nos livrou para ele mesmo, porque ele nos fez então agora declarados justos. Redenção e propiciação.
Quando vamos para o capítulo 4, encontramos Paulo usando a experiência de Abraão para dizer: Abraão só obedeceu porque ele creu. Então a justificação de Abraão não foi porque ele obedeceu, foi porque ele creu, e crendo, obedeceu. O capítulo 5, o Paulo vai mostrar que só pode haver paz com Deus se Cristo intervir como mediador, como sacrifício, e ele entra no meio, e agora, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Somos reconciliados com Deus por meio de Jesus, e só através de Jesus. Tanto é que ele chega a dizer no versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele vai dizer no capítulo 6 que é impossível alguém que, uma vez transformado pelo novo nascimento, pela regeneração em Cristo Jesus, amar a prática do pecado, porque ele fala do novo nascimento, da nova vida no capítulo 6. No capítulo 7, ele aponta para o que a lei revela no homem sem Jesus. Ele vai descrevendo a respeito disso, e quando chega no versículo 24, ele está como que angustiado, e ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E começa agora o capítulo 8 como uma declaração da supremacia, dessa reconciliação, dessa transformação do homem pecador, do homem condenado, do homem culpado, agora num homem declarado justo e que está guardado, transformado para uma nova vida. Ele começa o capítulo 8 dizendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando chegamos então mais à frente, ele vai dizer que o Espírito testifica o nosso Espírito, que somos agora filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. O Espírito nos filia ao Pai como filhos adotivos e nos dá o direito de participarmos da herança juntamente com Jesus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Mas ele continua falando que, por causa disso, todas as coisas cooperam para o bem desses eleitos de Deus. Versículo 28 do capítulo 8. Quando chega no capítulo 30, ele diz: porque aquele que Deus predestinou, chamou, aos que chamou, o que ele fez? Justificou. E os que justificou, glorificou. É missão cumprida. E quando chegamos mais à frente, logo no 31, ele faz uma pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Toda a tribulação dessa vida seria suficiente para nos afastar do amor de Deus? Ele diz: de modo nenhum, porque somos mais que vencedores em todas elas, por meio daquele que nos amou. E aí ele encerra dizendo: nem a morte, nem os poderes poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O capítulo 9, ele mostra que essa salvação, essa transformação foi feita pela ação soberana de Deus, numa escolha unilateral, quando Deus resolveu escolher o seu povo para a salvação. Ele agora mostra que Deus, sem nenhum mérito no homem, agiu graciosamente para promover a salvação. Mas quando ele chega no capítulo 10, ele vai dizer que a salvação é dom de Deus, é um ato soberano, mas a rejeição é responsabilidade do homem, no capítulo 10. No capítulo 11, ele diz que todo o ato de Deus é bênção misericordiosa. E ele encerra dizendo que Deus encerrou todos sob a perdição para usar de misericórdia com alguns. É diante de tão grande, maravilhosa, deliciosa doutrina da justificação pela fé, de transformar o homem, de declarar o homem justo, de habilitar o homem, que Paulo então se desmancha na adoração. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele vai descrevendo isso como se estivesse fora de si.
tão grande é este ato de Deus para com a nossa vida. Quando Ele pega um homem que não tem possibilidade nenhuma de vida, Ele pega este homem e Ele habilita este homem, Ele transforma este homem está morto, este homem agora é ressuscitado, este homem está preso no pecado, este homem recebe a libertação, este homem odeia a Deus, agora passa a amar a Jesus, este homem não tem princípios de vida, agora ele tem princípios de vida, porque ele foi transformado pela ação soberana de Deus, gracioso, misericordioso, todo-poderoso. Só há possibilidade de obedecermos os princípios de Deus, seja em toda parte, inclusive na família, se formos transformados pelo poder de Deus, justificados em Cristo Jesus, nova criatura. Sendo assim, nós reafirmamos que a igreja de Deus é habilitada por Deus para ser de Deus. A segunda lição que tiramos aqui é que a igreja de Deus deve oferecer-se toda a Deus, toda a vida. O versículo continua: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo tinha muita intimidade com a expressão, com o termo, com o ato sacrifício. Ele era judeu, então ele conhecia muito bem sobre a questão do sistema sacrificial. Ele sabia muito bem como se dava a questão do sacrifício, como se dava a lei cerimonial. Quando então, fora de Jesus, ou antes de Jesus, pegava-se um cordeiro ou qualquer um animal estabelecido, e aquele animal era sacrificado no altar para pagar pecados daquele que estava oferecendo aquele sacrifício ao Senhor. Mas agora em Cristo as coisas mudaram. Oferecer o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus como culto racional significa não pertencer mais a nós mesmos, mas a Deus. As nossas vontades, ou a nossa vontade, as nossas ações e o nosso corpo pertencem a Deus. Tudo em nós tem que ser um constante culto a Deus. Tudo em nós. Olha só o que ele diz. Ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro, que apresenteis o sacrifício. Qual sacrifício? O próprio corpo. Quando alguém oferece, apresenta o sacrifício, ele acaba sendo como o sacerdote. Só que aqui é o sacerdote que a oferece a si mesmo como sacrifício. Só que não é um sacrifício em que o sacerdote se deita no altar e se degola como sacrifício para morrer no altar de Deus, mas é um sacrifício vivo. Então isso quer dizer que não tem a ver com martírios, não tem a ver com se cortar, não tem a ver com colocar alguma coisa para ferir a pele, o corpo. Às vezes as pessoas pensam que a oração mais respondida é aquela que você ora e que o joelho está doendo. Então você não pode colocar nada debaixo do joelho para orar. Você precisa de preferência colocar um caroço de milho, um caroço de feijão para ajoelhar em cima, porque quanto mais doído, mais Deus vai receber. Não é assim. O sacrifício aqui não é ficar sem comida, sem dormir, ou outro tipo de sacrifício. Não é você abrir mão. O sacrifício aqui é você não pertencer mais a você mesmo. É você se dar ao Senhor, é você se entregar ao Senhor. O crente passa a ser sacerdote e sacrifício ao mesmo tempo. A morte não é tirada literalmente, mas a morte da sua vontade é colocada. Eu agora tenho uma vontade e a minha vontade precisa submeter-se à vontade de Deus. Quando a minha vontade está contrária à vontade de Deus, prevalece a vontade de Deus e não a minha. É esse tipo de sacrifício.
O tipo de sacrifício é quando você está dentro de casa e, apesar das suas falhas, mas você busca corrigir e oferecer o seu relacionamento conjugal ao Senhor. Você busca oferecer o seu relacionamento paternal ao Senhor, filial ao Senhor. O sacrifício vivo e agradável a Deus, oferecido aqui após Jesus Cristo, é você trabalhar e trabalhar como se estivesse trabalhando para Jesus e não para o seu patrão. É você ser um patrão que sabe cuidar do seu cliente, seu empregado, seu trabalhador, porque você tem um Senhor sobre você. É você agir com as pessoas sabendo que você está fazendo isso em nome de Jesus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é você agir sabendo que você está fazendo no nome de Jesus. Então tem que ter a aprovação de Jesus. É como se você chegasse e no final da tarde dissesse assim: olha, estou fazendo isso em nome de Jesus, Ele me mandou fazer dessa forma. Então não há lugar para mentira, não há lugar para outro tipo de vício, não há lugar para maltratos, não há lugar para grosseria, não há lugar para falta de educação, porque Jesus nunca agiu e nunca agiria dessa forma. E eu tenho que agir em nome de Jesus. Eu preciso agir como um agente do céu. Talvez você possa pensar assim: muitos não conseguem. Isso é um grau de santidade que é seletivo aos líderes da igreja, ou um grupo pequeno da igreja. Não! Aqui não está dizendo assim: rogo-vos, pois, um grupo dentro da igreja. Está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos romanos. Está dizendo assim: rogo-vos, pois, hoje aqui, você presente aqui no templo da igreja, você presente aí assistindo conosco, está dizendo a todo aquele que lê neste momento, dizendo que não há um povo seletivo que possa ser mais ou menos santo. Está dizendo que o Espírito Santo nos habilita a isso, e uma vez que nós morremos para Deus, isto está para os oficiais da igreja, isso está para a liderança da igreja, isso está para os membros da igreja, isso está para a igreja do Senhor. Viver o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus não é uma responsabilidade de alguns da igreja, mas é de todo o povo de Deus. Aí você pode ter alguém que é dotado de uma grande inteligência e que tem vários diplomas e doutorados e conhece vários idiomas e tem muitas habilidades. Ele é chamado para ser santo. Mas também aquele que não teve possibilidade de frequentar uma escola, que nem aprendeu a ler e a escrever, mas se converteu ao Senhor Jesus, esse também é chamado para ser santo. Em Mateus capítulo 11, versículos 25 e 26, o Senhor Jesus faz uma oração e diz assim: graças te dou ao Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ah, como é gostoso ver a grandeza do poder de Deus transformando. Ele transforma, é caráter, Ele não transforma intelectualidade, Ele transforma caráter, é coração. Então é para mim e é para você. E quando você pensa no sacrifício vivo, significa tudo o que você faz, tudo o que você pensa, tudo o que você ouve, tudo o que você vê, tudo o que você fala, tudo o que você faz e para onde você vai e como você se porta. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Oferecer-se como sacrifício santo em todo lugar que você passar, alguém vai saber que você é discípulo de Jesus. Este é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em conjunto, ligado a esta afirmação, nós temos o número 3. A igreja de Deus precisa ter a mente de Cristo e ser guiada pela vontade de Deus. Versículo 2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Não deixe que o século dite a sua vida. Não deixe que este mundo determine os seus passos, a sua vontade, as suas decisões. Não deixe
deixe que este mundo dirija o seu caráter. As regras deste mundo são contrárias às regras de Deus. O mundo jaz no maligno, 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Por isso é inimiga de Deus. O mundo odeia a Jesus e a sua igreja. João capítulo 15, versículo 18. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que antes odiou a mim. E no versículo 25 ele diz: odiaram-me sem motivo. Se há um distanciamento, como pode haver então união? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 de João 2,15. E se você olhar, eu quero até ler aqui a primeira epístola, no primeiro capítulo de João, primeira epístola de João, o primeiro capítulo, ele diz assim no versículos 5 e 6, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não dá para ser de Deus e seguir os parâmetros deste mundo. Não dá para dizer que somos da luz e vivemos guiados pelas trevas. Não dá para dizer que amamos a Jesus, mas também amamos aqueles que condenam, que falam mal, que maldizem a Jesus, o Evangelho. Não dá para ter vida dupla, não dá para ser meio crente e meio mundano, não existe meio termo. Tudo aquilo que Deus diz sim, o mundo diz não. Vamos só lembrar aqui do Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes. E o que o mundo diz? Humilde não, você é poderoso, você já nasceu vencedor, você pode, não leve desaforo para casa. Este é o mundo, e nós não podemos vivenciar nele. Aplicando isso, então, de acordo com a nossa tema sobre a família, a forma do mundo para a família e a forma de Deus para a família, preste atenção, a igreja precisa romper esses moldes. A forma do mundo, ele tem que sair dela, ele tem que transformar, passar a forma e alcançar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Preste atenção nisso. Os propósitos de Deus para o casamento são eternos. Mateus 19, 3 a 10, ele trata justamente essa questão do casamento. Eles perguntaram para Jesus, querendo pegar Jesus, e disseram, Moisés mandou dar carta de divórcio. E Jesus fala, não foi assim desde o início. Vocês não têm lido? Que o Pai criou homem e mulher e os fez uma só carne, de maneira que o que Deus uniu não separe o homem. Esse é o princípio de Deus. Vamos aqui então, o que o mundo diz? Está infeliz no casamento? Troque o cônjuge. O importante é ser feliz. Deus diz, o que eu uni, o homem não tem autoridade para separar. O mundo diz, os pais são pesados demais para os filhos. Ficam velhos, ficam repetitivos, ficam desobedientes, teimosos e ficam mesmo. Quando vamos para a casa dos nossos pais, que estão mais idosos, você ouve as mesmas histórias de sempre. E há dificuldades deles. Mas o que os nossos filmes, e que nós às vezes amamos ver, dizem? Já viu uma coisa do filme? Quase todos os filmes. Alguém está lá e a mulher então atende o telefone e diz para o marido assim, são os seus pais e querem vir para cá, ou querem falar com você. O que ele diz? Não, fala que eu não estou, fala que eu não estou, não pode vir, porque os pais se tornaram um peso. Mas o que Deus diz? Honra a teu pai
e a tua mãe. Não diz honrar o pai e mãe enquanto eles estão bem, saudáveis, com a mente boa. É honrar pai e mãe. E aí você encontra de novo um outro direcionamento em que os filhos, diz o mundo, pertencem ao Estado. Eles precisam crescer e tomar as suas próprias decisões para saber se querem ser homem, se querem ser mulher, se não querem ser nada, se querem, daqui a pouco, se querem ser um animal ou qualquer coisa, mas eles têm que ter liberdade disso. Alguém chegou até a dizer, temos que acabar com esse sistema arcaico cristão, judaico-cristão. O que a palavra de Deus nos diz? Eduque o seu filho, crie-o nos princípios do Senhor, admoeste-o na palavra do Senhor, ensine o seu filho o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Os princípios deste mundo são contrários aos princípios de Deus, por isso Paulo diz, não vos conformeis a esse século, e eu só posso amar a minha esposa, e ela me amar. Nós só podemos amar os nossos filhos, e eles nos amarem, se estivermos transformados pelo poder do Evangelho, para ultrapassarmos essa linha deste mundo tenebroso, cheia de malignidade. Só quando nós oferecemos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós estaremos então direcionados para esta vontade. Mas só é possível se o Espírito Santo transformar, e é aí que entra o poder transformador do Evangelho. Ele pode mudar, ele pode alterar a nossa natureza. Só para você ter uma ideia, Efésios, capítulo 2, Efésios 2, versículo 3, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo assim, nos quais andaste, falando sobre delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, aí vem o 3, eu falei o 2, né? li o 2, agora o 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, olha só, e éramos por natureza filhos da ira. Se éramos por natureza filhos da ira, amávamos fazer o que é da ira. Mas agora o apóstolo Pedro nos orienta que houve uma mudança. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Houve uma transformação daquela natureza que pendia para a ira, que amava o pecado, que amava este mundo. Agora, para uma natureza transformada, é o poder do Evangelho adentrando o coração da família e transformando. Somos chamados, sim, como Jesus disse em Mateus capítulo 19, para mostrar a este mundo que, apesar de tudo, nós seguimos os parâmetros dos céus e não os parâmetros da terra. Nós não somos ditados, guiados pelas leis deste mundo, nós somos guiados pela lei do céu, e a lei do céu determina um casamento saudável, tolerável, amigável, servil, interdependente, e que geram filhos que são a preocupação dos pais como preciosidades criados da presença de Deus, cujos filhos ao crescerem olham para os pais e têm o prazer com toda dificuldade de cuidá-los na idade avançada. Porque quem manda no esposo e na esposa, quem manda nos pais e quem manda nos filhos, não é o sistema deste mundo, não é o Estado, não é a psicologia, não é a sociologia. Quem manda em nós é o Senhor nosso Deus.
Porque nós somos transformados, porque nós somos mudados, porque esse evangelho tomou conta da nossa vida. Eu quero fechar então com algumas aplicações para a nossa vida. Número 1, sem a atuação do Espírito Santo na vida do homem, é impossível a sua reconciliação com Deus, devido ao seu estado de morte no pecado. Número 2, Deus, de maneira soberana, cheia de graça e misericórdia, opera eficazmente na vida do homem morto no seu delito e pecado, dando-lhe vida, redimindo-o e o declarando justo diante do grande e santo tribunal final. 3, Deus graciosamente recria o homem, dando-lhe uma nova natureza, uma nova vida, que o torna possível viver em obediência aos princípios celestiais determinados desde a eternidade, inclusive no relacionamento de família. 4, ao receber a nossa vida, o homem transformado tem prazer em se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional. É algo de prazer estar na presença do Senhor. Eu ouvi hoje um esportista dizendo que, diante das dificuldades que ele enfrentou na vida, o momento mais gostoso é quando ele trabalhava, porque ele trabalhava no esporte, então ele amava tanto a prática do esporte, que não era peso para ele, mesmo que se desgastasse fisicamente. É mais ou menos isso que eu quero dizer para você. Oferecer a sua vida a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, é justamente você ter prazer na lei de Deus. Saber que estar na presença de Deus é melhor do que qualquer coisa deste mundo. Vamos lembrar aqui, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aí ele vai dizer, no versículo 10 do Salmo 19, são mais desejáveis do que ouro puro, tem mais valor a lei de Deus, a vontade de Deus, os princípios de Deus, são mais valiosos do que o próprio ouro depurado. E ele vai dizer que o mel é muito doce, mas a presença do Senhor é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Há prazer, há gozo em estar no Senhor. 5, nesse estado de nova vida, o mundo não mais determina nossas atitudes, ou em todas as áreas da nossa vida, não só no sentido de algumas. O mundo não tem mais poder sobre nós. O que tem de gente crente culpando Satanás pelo seu próprio fracasso espiritual está errado, porque diz Paulo aos Gálatas capítulo 1, versículo 4, que uma vez salvo, nós somos desarraigados deste mundo. Ele não mais opera com força para convencer-nos, com capacidade para nos convencermos, mas nós fomos libertos das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, e agora quem exerce a autoridade sobre nós é o próprio Espírito Santo. Encerrando, o Evangelho restaura os princípios familiares de Deus, apesar dos ditames deste mundo. O marido, ele busca seguir e cumprir a sua função à luz das sagradas Escrituras, amar a esposa como Cristo amou a igreja, ser aquele que lidera espiritualmente o seu lar, ser aquele que vai sempre à frente, aquele que intercede, porque o Senhor deu a sua vida pela igreja para a santificar, e é neste contexto que o homem recebe a sua função, a sua missão. Ele não recebe como aquele homem que, aqui no nosso reino, o reino do mundo, em que ele se assenta no trono e que todos aqueles que estão abaixo dele vêm servi-lo. Pelo contrário, ele vai fazer como Jesus fez. O maior no reino dos céus é aquele que serve e não aquele que é servido. Porque o próprio Filho do Homem veio para servir e não para ser servido.
A esposa cristã, transformada pelo poder de Deus, não tem dificuldade de mostrar para o mundo que quem manda na sua vida não são os limites deste mundo, mas é a palavra de Deus, ainda que ela seja chamada de retrógrada, ainda que ela seja chamada de quadrada, de antiga, de qualquer outro nome que possa lhe dar, ela ainda se mantém firme sobre o propósito de Deus como submissão, cooperadora, eficiente, a que está ao lado para servir junto a Deus com o seu marido. Ela não tem vergonha de ser mãe, ela não tem vergonha de ser uma dona de casa, ela não tem vergonha de trabalhar na área B, na área C ou na área que for, porque o lugar que ela está não a faz diferente, mas a presença de Deus na sua vida, isso sim a faz diferente. Os filhos olham para os pais, enquanto os pais jamais, com os cabelos brancos, não grisalhos, mas brancos, e bem brancos, e não por uma questão de relacionada à idade, olha para os pais e não tem vergonha dos pais. Sabe por quê? Porque para eles o pai e a mãe, ainda que o pai e a mãe seja no sentido educacional, no sentido de escolaridade, com menos conhecimento do que eles, serão sempre autoridade sobre eles. Cito aqui um padre que faleceu, acho que em 2006, 2007, e ele contou uma experiência que eu achei muito interessante sobre o relacionamento paternal-filial. E ele dizia o seguinte: o relacionamento de filho com o pai é que quando o filho nasce é 10-0 para o pai. O filho começa a desenvolver e começa então 9-1, depois 8-2, e o filho cresce 7-3, e o filho desenvolve e faz uma escola maravilhosa 6-4, e o filho se torna o homem mais importante desta vida, com um conhecimento muito superior ao do pai dele, continua 6-4, e morre 6-4, nunca 5-5, porque o pai é autoridade sobre o seu filho, e o filho sim vai continuar respeitando isso no seu pai, vai amá-lo como tal, e vai honrá-lo como tal. Mas pais, precisamos entender também que uma vez que vivemos para Deus, nós não podemos entregar os nossos filhos para que sejam educados por terceiros. Nós precisamos educar os nossos filhos, nós precisamos criá-los na disciplina do Senhor. O mundo diz isso, mas a palavra de Deus diz aquilo, e o que Deus disse, isso prevalece. A responsabilidade de bons filhos não está na escola dominical, não está na escola do dia a dia, seja municipal, seja estadual. O fracasso dos nossos filhos está dentro da nossa casa, quando nós não colocamos o cuidado, os princípios de Deus na educação dos nossos filhos. Os filhos precisam saber de limites, os filhos precisam saber ouvir sim e não, os filhos precisam saber que quem domina a nossa vida é o Senhor Deus, e que obedecer ao Senhor Deus muitas vezes resultará até mesmo em perseguição, porque o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, mas eles estarão firmes no Senhor, Lendo recentemente, começando uma leitura, na verdade, sobre os mártires, deparei-me com a história de uma senhora muito crente que foi então condenada, e junto com ela um adolescente de 15 anos. E a oração que ela fazia de intercessão por aquele jovem, por aquele adolescente, fez com que ele fosse fortalecido no Espírito Santo do Senhor, e ele não abriu mão de Jesus, ainda que tenha sido executado. Apenas um adolescente, tão firme no Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo havia transformado o seu coração, e ele se ofereceu
como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso morreu como um sacrifício ao próprio Deus. Não que ele oferecesse, mas que alguém fizesse para a glória de Deus. Eu não sei como está seu casamento, não sei como está sua família, não sei como está o problema do seu filho, mas tem uma coisa aqui muito importante que nós precisamos entender. Os nossos filhos valem mais do que os nossos empregos. Os nossos filhos valem mais do que o nosso salário. Nossos filhos valem mais do que qualquer coisa desta vida. Então, por isso, pais, gastem muito tempo orando pelos seus filhos. Não descanse enquanto o seu filho não se arrepender do seu pecado. Mas já é crente, mas às vezes precisa de arrependimento, precisa de sede de Deus, precisa de fome de Deus, precisa de alegria no Senhor. Então não abra mão do seu filho. Mas o meu filho já está barbudo, mas é seu filho ainda. Já é casado, mas é seu filho ainda. Continue orando por ele, clamando por ele sempre ao Senhor. Ele pode tomar a decisão dele fora da sua decisão, da sua vontade, porque ele já é maior de idade. Mas ele não pode impedir que você clame por Deus e a Deus por ele. Mas clame esperando que o Senhor pode mover, o Senhor pode sim mover. O Senhor é aquele que ama ouvir a sua oração. O Senhor é aquele que pode colher as suas lágrimas e Ele não lança fora nenhuma gota da sua lágrima quando você chora na presença dEle pelo seu filho. Filho, ore pelo seu pai. Talvez o seu pai não é convertido. O Senhor quer ouvir a sua oração. Você tem motivo às vezes para não fazer isso, mas eu quero dizer que o Senhor lhe chama para ser diferente desse mundo. Então clame ao Senhor pelos seus pais. Não abra mão disso. Ore. Vou dizer uma coisa para vocês, meus amados irmãos. Eu prefiro viver pouco na presença de Deus, sem saúde, e morrer cedo, do que ter 100 anos cheio de saúde e não ter Jesus na minha vida. Então ore para que Deus converta os seus pais, ou o seu pai, ou a sua mãe. Ore, insista, clame ao Senhor. Ele quer ouvir a sua oração. Esposa, você nasceu para ser mulher e submissa ao seu marido, mas você nasceu para ser cooperadora. Aquela mulher de fibra, aquela mulher de Deus, aquela mulher que Jesus tem em primeiro lugar, que não quer tomar o lugar que Deus não deu para ela, mas quer exercer o seu lugar. Então pare de querer mudar as coisas com a sua própria vida, com o seu próprio argumento. Clame ao Senhor em oração, vá para o joelho e peça para que esse evangelho entre totalmente no coração do seu marido e transforme-o. Talvez você está aí pensando, meu marido nem vem para a igreja, ou meu marido para vir para a igreja é uma dificuldade, eu tenho que ficar chamando. Chame sim, mas fale com o Senhor, peça a Deus para mudar essa situação, porque o evangelho pode mudar o coração do seu esposo. Você, marido, desculpe a frase, mas nós precisamos criar vergonha na nossa cara. Nós temos uma missão de liderar a nossa casa, nós temos uma missão de liderar a nossa família, nós temos uma missão de conduzir espiritualmente a nossa casa. E nós precisamos sim ser homens de verdade, homens de Deus, homens que assumam a responsabilidade, homens que entregam a sua vida para sacrifício vivo perante o Senhor. Se for necessário ficar acordado mais do que a sua esposa está, fique. Se for necessário acordar de madrugada para interceder por ela, faça, acorde, ore, clame, apresente a sua esposa perante o Senhor, para que ela seja transformada pelo poder de Deus e seja uma grande mulher de Deus, o seu filho seja um grande filho de Deus, o seu pai seja um grande pai de Deus, e o seu marido um grande marido de Deus, e que tudo ali concorra para a glória de Deus, que o evangelho entre na sua família, entre na sua casa, não com você transformando tudo, mas com o Espírito Santo transformando a sua vida e a sua família. Eu quero dizer para você o seguinte: para nós há momentos mais ou menos difíceis. E há situações que nós olhamos e pensamos, não tem mais jeito. Só relembrando o seu coração, para Deus não existe dificuldade. Deus pode ressuscitar.
Se Ele pode ressuscitar e não pode curar, se Ele pode ressuscitar e curar, Ele não pode transformar. O Senhor Deus transformou a minha vida, Ele me salvou. Se Ele me salvou, Ele pode salvar a quem Ele quiser. Eu quero que você clame agora pela sua família, clame ao Senhor. Tem alguém precisando, agora você precisa vivenciar este evangelho do Senhor, de tal maneira que a sua vida seja um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu quero orar neste momento e quero que você ore comigo. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como está o seu coração, qual é o seu pedido. Eu quero convidá-lo a se colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Enquanto eu vou falando, vai falando com Deus, vai colocando seus problemas diante do Senhor. É sua esposa? São os filhos? É o marido? São os pais? Só há possibilidade de mudança quando o Evangelho entra no nosso coração. E entrando no nosso coração, ele muda tudo, inclusive o nosso relacionamento familiar. Pai, sei que estás ouvindo a cada um que silenciosamente se dirige a Ti. Sei que estás, ó Pai, porque Tu és misericordioso e gracioso. Há promessas, ó Deus, e há incentivos para a oração. O Senhor Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Também o próprio Jesus disse, quando no silêncio do nosso coração, quando no isolamento social, nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, Tu, ó Pai, que vês em secreto, recompensarás. Ó Pai, este que coloca a sua própria vida, ou do seu cônjuge, ou do seu filho ou filhos, ou dos seus pais. Tu sabes, ó Deus, a angústia e o desejo dele. Atenda, Senhor Deus. Atenda esta oração. Ajuda-nos transformando o nosso caráter, a nossa natureza. Ajuda-nos para que ofereçamos ao Senhor o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, como culto racional. Ajuda-nos, ó Deus, para que não sejamos moldados por este mundo, mas transformados, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que tudo isso, ó Pai, redunde em vida transformada, em família transformada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça doce e sublime de nosso Senhor e Salvador